Voltamos com o nosso De Tudo Um Pouco inteirinho para você e agora falando de um assunto atualizadíssimo para te colocar aí assim nesse ambiente que estamos vivendo, esse ambiente digital, para você entender tudo o que se passa. Você tem ouvido aí falar nos jornais sobre moedas digitais, criptomoedas, bitcoins e não sabe o que é? As moedas digitais estão em altíssima aí, mas a pergunta é como elas funcionam? Quais são as vantagens e as suas desvantagens? Então, é sobre este assunto que nós vamos tratar agora com o Elber Chaia, que é consultor em criptomoedas. Tá bom, Elber, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Tudo já é. Honra tê-lo aqui conosco, falar desse assunto novo, né? Sim, vamos lá. O que é essa criptomoeda e quanto tempo já existe essa forma de mercado aí, de dinheiro aí? Então, a gente fala novo, mas não é tão novo assim, né? Desde 2008, 2009 já tinha ali o projeto, já tinha a ideia. Então, começou, né, com o Bitcoin. Então, por isso que ele é o mais conhecido, é o mais falado, né, que tem maior capitalização e valor de mercado. Então, para ficar claro, pessoal de casa, criptomoeda, vamos dizer, sinônimo do dinheiro. Bitcoin é o nome do dinheiro ali, por exemplo. Dólar, real, franco, etc. Isso, exatamente. Libra. A gente vai ter várias moedas, né? São quantas hoje, aproximadamente? Mais de 1.500 moedas hoje. Isso sempre cresce, né? O número sempre vai aumentando. Tá? Mas a principal, hoje em dia, pelo menos, ainda é o Bitcoin. E quem criou o Bitcoin? Quem criou essas moedas, essa criptomoeda, né? Essas moedas eletrônicas? Não se sabe exatamente quem criou. Existe um codinome, né? Um pseudônimo, chamado Satoshi Nakamoto. Que ninguém sabe se é um grupo, se é uma pessoa só, então não se sabe ainda quem é. Tá? Já teve muita especulação, mas não se tem certeza de quem foi o criador. Agora, quando a gente fala assim sobre esse Bitcoin, a gente ouve algumas reportagens aí sobre, ou que ao menos envolve, né? O Bitcoin é legal ou não? Como que a gente trata essa questão? Hoje em dia a gente já pode falar que é legal, não é regulamentado, por assim dizer, mas inclusive se você tem posse, você tem que declarar. E o governo, dependendo de quanto você tem, de quanto você ganhou com aquilo, você inclusive tem uma porcentagem que você tem que pagar para o governo. Então não é 100% regulamentado, mas inclusive teve a reunião do G20 há pouco tempo agora, e tirando a China, né, todos deram uma certa aprovação, alguns com não 100%, mas já com a intenção de fazer a regulamentação. E quanto aos impostos para essa criptomoeda, como que é feita essa tarifação, especialmente no caso de uma transação internacional? Explica um pouquinho para a gente. Em questão de impostos, fala-se de até acima de 35 mil mensal, né, que se você tiver de ganho, você tem que dar 15%. Né? Então você faz a declaração é mensal e você tem que tirar 15% do que você ganhou para o governo. Até 3 milhões e 600 mil. Acima disso, vai aumentando, né? E de que forma essas transações com as criptomoedas, elas acontecem? Como que é a aquisição? Como que gera esse resultado de ganhar pagamentos? Como é feito? Uma das vantagens dela, né, é que as tarifas são baixas. Então, por isso que o pessoal começou a usar bastante. Em questão de pagamento, geralmente, a compra, muitos fazem pelas exchanges. Né, que nada mais é que são casas de câmbio. As casas de câmbio. Exatamente. Que vão Todas elas operam hoje com as criptomoedas? Sim. Mas aí vai já depender. É uma realidade, né? A gente pode falar que a criptomoeda é uma realidade. Exatamente. O Bitcoin todas operam. Então a ideia é essa. Algumas outras criptomoedas vai depender de cada exchange. Então umas vão operar com o Ether, né, que é da rede Ethereum, outros vão operar com Littlecoin, Monero, Zcash, então vai depender de algumas exchanges para colocar aquela moeda para compra e venda, né? Como é feito essa questão das transações? Quem é autorizado a operar isso, né? Assim, por exemplo, eu adquiri, eu mesmo já começo a movimentar, ou eu sempre vou depender de uma casa de câmbio aí? A partir do momento que você comprou, nem precisa ser na casa de câmbio, tá? A gente fala porque é um meio mais seguro, por assim dizer, né? Mais fácil. Mas você comprou aquilo, você pode transacionar. A partir do seu celular lá,
existe até um método mais fácil, um QR Code, para não precisar ficar digitando um número, né, que é um número muito grande muitas vezes. Então você coloca e faz a transferência de celular para celular. Então tem tecnologias como o NFC, tá, ou QR Code que você pode usar. Então depois que você adquiriu, é bem fácil transacionar. Por exemplo, hoje a gente vê aí o mercado com várias atividades e atividades ilegais. O Bitcoin favoreceria ou não essas atividades ilegais? Esse é um fator até interessante. O pessoal acha que o Bitcoin é anônimo, mas ele não é anônimo. Então, o Bitcoin é um livro público, vamos colocar um livro razão público. Desde a primeira transação que foi feita até que está sendo feita agora, eu consigo verificar. Quem que é quem? Exatamente, mas você consegue por um número. Então, é como se a gente fosse pensar naquelas contas numeradas da Suíça que o pessoal fazia. Então, você não sabia o nome da pessoa, mas sabe da conta. A partir do momento que aquela pessoa comprou alguma coisa que você ficou sabendo, você já consegue saber quem é. Né? Então, dependendo, isso não é tão difícil quanto se pensa. Então, o Bitcoin, para essa parte, não seria uma boa ideia. Então, por exemplo, atividades ilegais aí, o Bitcoin... Não é uma vantagem. É furado. Aí existem outras criptomoedas. Né? Como a gente pode falar, por exemplo, da Monero. A Monero é uma que a ideia dela é ser privada. Ser anônima ali. Então, a pessoa Exatamente. Faz as transações, ninguém sabe quem que é quem. Não sabe quem é quem, tudo, a transação, o montante também, ele é privado, né? Não dá para saber. Então, essa é uma parte importante, que é uma... Quem que gere esse universo aí dessas criptomoedas? Isso é bem interessante, que ele é descentralizado, então não tem um dono. Né? Então, isso é dividido entre vários computadores. Então, eu posso abrir o meu computador, instalar, por exemplo, o Bitcoin Core, que é um programa, que hoje em dia, por exemplo, ele está na faixa de uns 190 GB, porque ele guarda todas as transações. Então, eu vou ter todas as transações desde a primeira transação que foi feita, assim como você, se tiver o programa e outras pessoas. Se eu entrar hoje, adquirir hoje, eu tenho todo esse acesso tendo esse programa. Exatamente. Uau, sensacional. Nós vamos agora falar para você, telespectadores, aquelas que são as vantagens e as desvantagens aí dessa criptomoeda. Então, eu peço a produção para colocar na tela para a gente aquelas que são as vantagens e aí estão. Não é acessível para governo, não importa o que esteja acontecendo no país. Pode ser utilizado em qualquer país, por isso é livre de taxas de câmbio e as tarifas são mais baixas. Traduz isso aí para a gente, Elber, por favor. A primeira parte que não é acessível, então o governo ele não pode controlar. Então isso acaba sendo uma coisa boa, que a gente não vai ter uma inflação como já teve, não vai ter uma crise como teve lá nos Estados Unidos, a Grande Depressão, não vai ter retenção da poupança, plano Collor, não vai ter uma crise igual teve em questão de hipotecas, nos Estados Unidos há pouco tempo, Sim. Grécia e assim vai. Então isso não acontece, porque o governo não tem controle sobre essas moedas. A gente também tem a parte das tarifas baixas. Então essas tarifas, principalmente hoje em dia, são baixíssimas. Chegou um momento que esse foi até, algumas reportagens se aproveitam muito disso, que foi comprar um café e pagava R$70 uma transação. Tá? Então a gente teve um momento desse, que foi um certo problema, mas o Bitcoin em si é muito novo, as criptomoedas ainda são muito novas. Então o pessoal ainda está mudando isso muito. Tá? E hoje em dia não tem mais esse problema. Você pode transacionar ali pagando tarifas extremamente baixas. Então essa é uma grande vantagem. E para essa relação com o comércio, como estabelecer ou adotar o Bitcoin ali como forma de transação? Então, a partir do momento que você tem o programa, por exemplo, o comércio já pode começar a receber. Ele vai ter um número, tá? Com esse número dele, ele fala isso para o cliente vai lá, faz o pagamento em Bitcoin e ele já recebe na carteira dele. Isso tudo, por exemplo, um smartphone ali, na hora já faz essa transferência, toma lá da cá e resolve. Exatamente, um smartphone já consegue. Não precisa, assim, de um programa específico tão diretivo assim? Tem um programa, mas você consegue instalar no smartphone bem fácil. Um aplicativo como qualquer um outro, de uma rede social, por exemplo. Isso. Então não tem problema nenhum. Legal, né? A gente conhecer sobre isso. E você de casa tem dúvidas, tem perguntas aí para nos fazer, aqui para o Elber Chaya, que é consultor em criptomoeda? Manda para a gente aí no WhatsApp que está na sua tela, 984029756, e você vai ficar por dentro de tudo isso. E agora nós vamos falar pelo outro lado da moeda, que são as desvantagens aí das criptomoedas. Primeira delas, é guardado em uma carteira virtual.
portanto, corre o risco de ser roubada ou perdida. É um investimento instável. Pagamentos por meio do Bitcoin pode ser devolvido sem maiores explicações e também permite 3 a 7 transações por segundo, contra 62 mil da operadora de cartões de crédito aí, Visa. Uau! Como que é isso? Guardado em carteira virtual, o risco de ser roubado é perdido. Aí são aquelas invasões de hackers, como aconteceu uns dias aí passados. Exatamente. Sequestraram ali e cobraram o resgate daquele roubo. Então, o que acontece? Essa é uma parte até que eu foco mais na parte de segurança. A minha parte de consultoria é essa, que é a parte de segurança mesmo. Então, a pessoa compra, não tem noção daquilo, quer investir porque está ganhando muito dinheiro. Teve um colega ali que ganhou 300 mil, muitas vezes, não sei, com Bitcoin, e não preocupa com a segurança. Então, a partir do momento que você pode ter aquilo dali, se você não tiver uma segurança reforçada, pode simplesmente desaparecer. E é muito difícil de recuperar porque não é regulamentado ainda não tem uma regulamentação forte. Mas já está sendo estudado, sendo estabelecidas aí as formas de regulamentação. Exatamente. Mas no presente momento não tem como você reclamar se alguém roubar. Agora, Elber, a nossa cabeça fica assim, meio que sempre fazendo essa comparação. R$1, $1 é equivalente a R$3 e alguma coisinha. Sim. €1... Hoje o Bitcoin, ele se equivale a quanto em termos de reais? Assim? Ele está na faixa de $8 mil. Um Bitcoin? Um Bitcoin. $8 mil. Dólares, vamos colocar em Se a gente joga 3 vezes mais, R$24 mil. Por aí. Dependendo da exchange, para a gente comprar, né? Então, se a gente falar para o nosso público hoje, a gente pensaria, olha, eu vou comprar um Bitcoin, eu invisto R$24 mil aproximadamente. Esse é um detalhe importante, não preciso comprar um Bitcoin. Então, ele tem casas decimais, como a gente tem os centavos, ele tem também os satoshis. Então, os satoshis, ele pode dividir até em 8 casas decimais, ok? Então, eu posso comprar, por exemplo, um satoshi, vamos supor, tá? Então, eu posso comprar um valor muito menor. Então, não preciso comprar um Bitcoin, não preciso investir 24 mil, que aí realmente seria difícil para a maioria das pessoas. Sim. Então, tem essa vantagem. E aí a gente pensa assim, quando falamos sobre as desvantagens, é um investimento instável. Exatamente. Então, assim, é instável, mas às vezes o pessoal fica meio assim, então vou comprar hoje, né? Igual passou uma reportagem uns dias atrás aí, e de noite eu já compro por 10 mil e vendo por 30. Isso não é todo dia que acontece. Isso vai acontecer uma vez ou outra, que pode ter algumas quedas. Como se fosse, ou dependesse talvez de um resultado de uma bolsa de valores, né? Exatamente, são vários fatores. Como ele é mundial, né, o Bitcoin é global, então são vários fatores que influenciam ele. Então, em dezembro a gente chegou a $19 mil. Hoje está em 8 mil. Tá? Mas durante janeiro aí chegou a 11, 12 mil. Então ele tem uma certa instabilidade. Mas não quer dizer que hoje está 8 e amanhã vai estar 9 ou vai estar 7. Tá? Então ele pode se manter por um grande período de tempo nesses $8 mil, tá? Ou mais ou menos nessa faixa. Aí nós vamos pensar aqui sobre essas desvantagens e vantagens Ethereum. Ethereum é uma outra criptomoeda, na verdade é uma rede, tá? A criptomoeda chama Ether, mas essa rede ela é muito interessante porque você pode ter, por exemplo, contratos inteligentes nela, baseado em contratos inteligentes, né? Então você pode ter aplicações descentralizadas, então várias empresas estão utilizando essa rede para fazer alguns tipos de moedas, então fazer alguns casos de uso em cima daquela rede. Então, essa é uma rede muito interessante, que está muito em alta, né? Até mesmo porque as transações são mais rápidas, as tarifas geralmente são mais baixas, então ela tem aí grandes vantagens que o pessoal realmente está de olho nessas vantagens aí, tá? Então, vamos a elas dessa rede Ethereum. Olha aí as vantagens que ela promove a você. Menor custo para transicionar Ether do que para fazer o mesmo com outras moedas virtuais. Maior velocidade de processamento. O Bitcoin é de cerca de 10 minutos, mas na rede Ethereum por volta de 20 segundos. Possibilidade de transferir Ether com diversas condições programadas. Agora a gente vai para as desvantagens, né? E diz assim, não existe limite de Ethers. Recompensa fixa de 5 Ethers para mineração, 13 a 30 transações por segundo. Isso aí vai de acordo com o interesse
do investidor ali, né? Exatamente. Se você for pensar, o Bitcoin ele tem um limite. Então, por isso que às vezes tem uma corrida para fazer mineração. Chegou em 21 milhões, acabou. Acabou. Então, é como se você tivesse o ouro e você sabe até quanto ouro tem na Terra. Aquela jazida ali, ó, eu sei, acabou. Imagina que acabou toda a jazida no mundo. O que aconteceria com o preço do ouro? Ia chegar às alturas. Mesma coisa no Bitcoin. Quando chegar nesse limite, quem tiver, praticamente coloca o preço que quiser. Não é isso? Então, é a mesma ideia. No Ether não tem esse limite. Então, é um pouco diferente. Acaba que não precisa, o pessoal não preocupa tanto. E a mineração também ela é fixa. No caso do Bitcoin, quando eu falei que, sei lá, do café, que chegou a 70, porque a transação aumentou. O Bitcoin ele funciona em fila. Você comprou alguma coisa, vamos supor que você pagou 10 centavos naquela transação. Se alguém pagar R$1, pagar 10, entra na sua frente. E sua transação vai ficando. Entendeu? Então pode ser que sua transação ela nem seja feita se for uma taxa muito baixa. Que é aquela condição de ser devolvido inesperadamente. Antigamente era 72 horas, tá? Hoje em dia é 2 semanas. Em 2 semanas, se a transação não conseguir ser feita, ela é devolvida, tá? Mas assim, hoje em dia a fila está muito pequena, já chegou a 400 mil transações. Ou talvez hoje não deve passar de 1.000, tá? Ontem eu olhei e estava 900, então assim, está muito baixo. Tá? Então é bem fácil. Vai mais tranquilo. Isso. Uma outra forma e uma outra moeda e uma outra rede é essa que é a Monero, que ele já citou aqui. Vantagem, que a média de tempo de bloqueio em 2 minutos, que é maior que o Bitcoin e menor que o Ethereum. Todos esses dados são privados, como o remetente, o receptor e o valor da transação. Você também já disse sobre isso. E o processo não pode ser rastreado. Monero é fungível, que é privado por padrão. E as desvantagens do Monero estão aí na tela para você, telespectador, que é a grande adoção pela Darknet, Deep Web e por todas as organizações obscuras. Necessita de muito espaço, tem muitos públicos interessados e seria um desafio convencê-los a mudar para uma nova cadeia. Tem pouca aceitabilidade, poucas trocas online permitem a compra direta. Esse é o lado escuro da força, né? Exatamente. Então a gente tem esse problema, mas por um lado, uma crítica muito grande ao Bitcoin. Imagina se todo mundo conseguisse saber quanto você tem de dinheiro. Isso é interessante? Não. O Bitcoin, infelizmente, dá para saber, né? Você consegue verificar todas as transações que você fez, pegar os seus endereços, somar, aquele ali ganha tanto, tem tanto de dinheiro. Então é um pouco complicado. Eu me tornaria, por exemplo, um alvo fácil, por exemplo, desses hackers, desses ladrões aí. Não só hackers, ladrões mesmo. Ele pode chegar e falar com você, ó, eu sei quanto você tem e quero esse dinheiro. Ele sabe quanto você tem. Ele já, eu posso ser, vamos dizer assim, sequestrado e eu mesmo pagar o meu resgate ali, né? E não adianta você falar que não tem, porque ele sabe que ele você sabe que tem. Então a Monero é uma que vai tentar acabar com isso, né? A ideia da Monero, por isso que o pessoal gosta muito desses tipos de moedas que são privados, não é por causa desse lado obscuro, né? Lógico que tem esse lado, mas ela pode ajudar bastante nessa ideia de privacidade. Essa outra moeda que está aí é Ripple, right? Ripple coloca na tela as vantagens. Toda vez que alguém utiliza a tecnologia blockchain da Ripple para garantir velocidade e segurança, as contas são recompensadas com a XRP. Os bancos são interessados nessa nova tecnologia, já possui mais de 15 dos bancos mundiais mais famosos como seus clientes e as taxas irrisórias, sendo praticamente instantânea a transação, que é em torno aí de 3,5 segundos. A sua capacidade de processamento de até 1.500 transações por segundo. Já melhorou bastante, já deu agilidade, já começa a se aproximar, assim, né? Pelo menos ganhar corpo para uma transação de cartão de crédito, né? Agora, as desvantagens da Ripple, da capacidade aos bancos de competirem com as criptomoedas atuais, contraria a ideologia das criptos, pois usa a sua tecnologia para ajudar os bancos, o governo deve ficar de olho nisso aí, né? E é um pagamento descentralizado para bancos e outras instituições financeiras. Ou seja, os intermediários continuam existindo como nas moedas físicas e está vinculado a uma empresa privada. Ou seja, tem diretamente um dono, né? Exatamente. Dizer, né? Então não é porque é criptomoeda também que não tem, tá? Então pode ser. Nesse caso aí é privado, tá? Não é público, igual a gente falou.
Mas a ideia principal aí é ser usado por bancos. Então, os bancos gostam muito dessa moeda. É uma crítica muito grande aí, às vezes, da comunidade, exatamente por isso, né? A ideia, quando surgiu o Bitcoin, né, a criptomoeda, era acabar com os bancos, não ter uma unidade centralizadora ali. Só que a Ripple ajuda muito nisso, né? Igual você falou lá, já chega a 1.500, compara com Visa. Mas assim, a gente às vezes o pessoal estuda uma parte só do Bitcoin. Bitcoin é pouco, 3 a 7. Só que existe uma tecnologia chamada Lightning Network, que a ideia dela é colocar alguns milhões ou bilhões de transação por segundo. E ela é para ser usada, já foi testada no Bitcoin, já está sendo implementada, já está sendo usada. Então, assim, tem muito que evoluir ainda. Tá? As tecnologias, de uma forma geral, elas vão evoluindo e isso aí ele vai aprimorando, né? Sim, dentro desse contexto. E só para a gente passar por esse último exemplo aí, que é a Dash, não é isso? As vantagens que as transações são quase que instantaneamente confirmadas pela rede Masternodes, né? Que exige que se tenha no mínimo 1.000 Dashes. O pagamento ele é feito e recebido quase que instantaneamente pela outra parte. Aí já se assemelha a um cartão de crédito quase, né? Tudo fica entre você e a outra parte da transação. E 90% das recompensas são compartilhadas entre os operadores do nós mestres e os mineiros. Os 10% restantes serão usados para financiar projetos aprovados. Qualquer um pode enviar uma proposta pública sobre um projeto específico relacionado ao Dash. O custo do projeto é de 5 unidades do Dash. Em síntese ali, Elber, meio que faz uma divisão de lucros ali entre os mineiros, né? Assim, a mineração é a forma dessa... Conferência das transações. Para ficar bem simples, para a gente não entrar em parte técnica, conferir transação. Alguém tem que conferir aquela transação se é verdadeira, tá? A mineração faz isso, ok? E só para a gente completar aí esse quadro, as desvantagens do Dash são essas aí, que comparando com a mineração ou a conferência de transações aí de outras moedas, não é muito rentável minerar. Mas para chegar realmente ao topo do mercado, terá que ultrapassar moedas já fortes como o Bitcoin. O que eu percebo ali é que de todas essas moedas ali que nós falamos, esses temas, seria interessante se as vantagens elas fossem congruentes ali, teria um negócio extraordinário. O que eu fiz? Às vezes não são as principais em si, aquelas ali, mas são algumas das principais que têm características diferentes. Então você pode perceber que uma tem uma coisa boa, a outra tem outra. Né? Então, a parte mais difícil é você conseguir juntar isso tudo. A Dash, por exemplo, o que é legal? 10% ela separa para projetos para melhorar ela. Então, ela deixa lá como de lado e quem tem, por exemplo, os Masternodes consegue voltar. Como, por exemplo, na linguagem bem corporativa, bem comercial, como se ela estivesse sempre reservando esse capital de giro ali para ela. Exatamente. Inclusive, os Masternodes têm que ter 1.000 Dashes. Se ele não tiver 1.000 Dashes, ele não é um Masternode. Então, assim... Você tem, inclusive, esses 1.000 aí que cada Masternode tem que ter, então já tem uma reserva, além daqueles 10%. Então, é interessante, tá? Acaba sendo interessante, mas vai pegar, não vai, ela vai ser a mais forte. Então, cada um tem a sua vantagem e, logicamente, a sua desvantagem, tá bom? Muito bom, gente! É bom poder conhecer, conversar sobre esses assuntos que, às vezes, permeiam aí os nossos noticiários e a gente fica... assim, sem saber do que está falando. Mas aqui no De Tudo Um Pouco, essas dúvidas acabam, esses problemas se encerram, porque nós trazemos aqui para você os melhores. Conversamos com o Elber Chaya, que é consultor em criptomoedas e hoje aí nos falou, abriu os nossos horizontes para essa nova realidade aí de moedas no mundo inteiro. Elber, muito obrigado pela presença, uma honra tê-lo aqui com a gente, viu? Muito obrigado. E agora, pessoal, nós vamos passar aqui para a nossa amiga Ana Carolina Malta, que vai continuar falando sobre finanças, que esse é o assunto dela. A Carol está extremamente tranquila. Carol Malta, se fosse investir em bitcoins, seria uma das principais, porque só o que ela tem ali em economias já nos mostra isso. Não é mesmo, Ana Carolina Malta? Amém. Eu recebo cada palavra dessa na minha vida, claro. Com certeza. A gente vai continuar aí falando aí de finanças, gente. Agora é sobre a importância